Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. Bom, enquanto uma minoria vai se divertindo e ocupando tempo aí com algumas distrações, né? Alguns assuntos que parecem importantíssimos, mas que ganham vitalidade, força, tornam-se urgentes, imprescindíveis, só ali naquela rodinha, naquela mesa de poder. Mas nas ruas a coisa não está fácil. Há um visível, notório crescimento da pobreza, um empobrecimento muito rápido, muito extenso, dramático. E daqui a alguns dias nós teremos o fim da vigência da determinação do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu, em razão da pandemia, ações de despejos no Brasil. As ações de despejo foram suspensas por conta da pandemia, do impacto social e econômico da pandemia. Quando estava para vencer, houve uma extensão muito curta, até 30 de junho. Então nós temos aí mais 9 dias para que acabe essa suspensão de ações de despejo no Brasil. E aí, no primeiro dia de julho, haverá uma avalanche de ações para que imóveis sejam desocupados. E às vezes até meros terrenos, casebres, casas, prédios, não importa. Poderá, de novo, um juiz determinar o despejo de quem está ocupando determinado imóvel, está morando em determinado imóvel, mas está com aluguel atrasado. Há alguma discussão a respeito da legalidade da permanência ali. De acordo com a campanha Despejo Zero, no dia 1º de julho, essa avalanche pode atingir 142.385 famílias em todo o Brasil. E isso pode atingir 500 mil de pessoas. A reivindicação, não só do campanha Despejo Zero, mas também de outros grupos que se mobilizaram, não é o adiamento indefinido, sine die, das ações de despejo, da possibilidade de que um juiz concorde com uma ação de despejo. Não é isso. A reivindicação é de que estendam esse prazo até o final deste ano. Só isso. E são movimentos sociais que trabalham no campo e nas cidades. E alguns atos estão convocados para hoje, terça-feira. Outros estão previstos para as próximas semanas. Benedito Barbosa, da União de Movimentos de Moradia de São Paulo, afirma que haverá manifestações em todo o país. Inclusive no Nordeste, eles estão até aproveitando as festas juninas, tradicionalíssimas, né, no Nordeste, que reúnem multidões, etc., para algumas manifestações e basicamente aquilo que chamam de campanha de conscientização. Mas pretendem alertar para o quê?
É claro que cada caso é um caso. É óbvio que há situações em que aquele que tem risco de despejo nem é um pobre, né? E por alguma razão está ali no imóvel, não está pagando aluguel e tal. Mas esses são casos minoritários, ínfimos, no panorama geral das famílias que estão correndo risco de despejo. A maioria é esmagadora, aproxima-se da totalidade, não é a totalidade, mas aproxima-se da totalidade, é composta de gente pobre, ou muito pobre, ou que nos últimos anos foi empurrada dentro daquelas classificações para a extrema pobreza, ou seja, para a miséria. E que acredita há alguma esperança, há ali no horizonte alguma possibilidade de arrumar as coisas, de conseguir restabelecer a capacidade de pagamento, inclusive do aluguel. Então o pedido não é proíbam os despejos, isso não teria sustentação constitucional, não é? Afinal, há o direito do proprietário, que tem de ser respeitado, ele está garantido na Constituição. O que eles estão pedindo é um adiamento até o final do ano. O que levou à suspensão pelo Supremo dos despejos? A pandemia e, óbvio, suas consequências sociais e econômicas. A pandemia, embora oficialmente o governo e o próprio Supremo já não lidam com o status jurídico de emergência nacional, mas o vírus está aí, vitimando, inclusive com algumas incômodas elevações nos casos e nas mortes. Por exemplo, ontem, segunda-feira, a média móvel de 136 mortes diárias representa um aumento de 73% em relação a 2 semanas atrás. Ou seja, há 2 semanas o número era menor. A média móvel era menor. Houve, em 2 semanas, uma elevação de 73%. Mas todos sabemos que temos aí uma variante muito menos agressiva e, ao mesmo tempo, a vacinação. Então, os efeitos são muito menos drásticos, trágicos. Ainda morre gente. Essa média móvel não é de casos, é de mortes. Ainda morre gente. Gente ainda é hospitalizada. Ainda requer cuidados hospitalares. Não é possível mais o tratamento doméstico. Em muitos casos é preciso o atendimento hospitalar. Ainda é um problema. Mas, além disso, a ideia que prevaleceu na decisão do Supremo, quando houve a suspensão, era o impacto econômico e social. E mesmo com uma redução, felizmente, graças a Deus, imensa no número de casos e de mortes, as consequências econômicas e sociais permanecem. O cenário não mudou. E em razão de outros fatores, a inflação, a falta de investimento produtivo, a elevação da taxa de juros, há, na verdade, em andamento, o agravamento do empobrecimento dos brasileiros. Está em andamento o desabar da renda média. As pessoas continuam ou desempregadas,
ou conseguiram um emprego nesse período, porém com um salário menor do que tinham antes, ou estão aí nos bicos da vida, vendendo isso e aquilo, tentando sobreviver, fazendo malabarismos, às vezes até literalmente numa esquina, aproveitando o sinal vermelho, tentando chamar a atenção com malabarismos. E isso se espalha, está nas ruas. Não é normal o que estamos vendo nas ruas brasileiras. Mas também não é algo claramente passageiro, cujo final está ali. O problema ali estará superado. Não. Nós temos causas crônicas, estruturais. A pandemia não inaugurou a miséria no Brasil. Ela alargou, ela amplificou, ela agravou, mas ela não é a causa primária. Vem de longa data. Muitas vezes no Brasil, as pessoas nascem condenadas à miséria ou à pobreza. Condenadas. Sem a perspectiva de saírem. Mas, antes de falarmos mais dessa realidade, vamos trazendo aqui mais alguns dados a respeito do que está em discussão. Entre os organizadores dos protestos, articulados em torno dessa campanha Despejo Zero, estão o MST, o MTST, o Movimento Luta Popular, Brigadas Populares, o Movimento de Lutas em Bairros, Vilas e Favelas, o Movimento de Moradia de São Paulo, União de Movimentos de Moradia de São Paulo, que é o UMMSP, e União de Movimentos de Moradias em todo o Brasil. Muita gente, quando ouve a menção a essas siglas, a esses movimentos, já torce o nariz, né? Porque não gosta dos movimentos. Não é isso que está em discussão. Quem quiser que entre na mesma batalha. Então você pode ser avesso. Você pode não gostar nem um pouco, discordar cabalmente de linhas doutrinárias de todos esses movimentos. Não é isso que está em discussão. É essa questão específica e o impacto social que haverá num quadro já de pobreza e miséria. Então você pode, com os seus conceitos bem diferentes dos desses grupos, com as suas doutrinas bem distintas das desses grupos, também abraçar essa reivindicação, tomá-la e agitá-la em direção ao Supremo. Dados da campanha Despejo Zero, esses dados foram atualizados em 31 de maio, apontam que entre as pessoas com risco iminente de perderem suas casas, 97.391 são crianças. Bom, mas um número exato? Sim. Isso está mapeado. Não é difícil. Mas acreditem, esse é um número mínimo. Pode haver um número maior do que esse. Menor não. Todos esses casos registrados, os números foram atualizados, repito, no dia 31 de maio. Todos esses casos são já dados, concretos. Ali haverá tentativa de despejo. Ou negociação, tomara. Mas o risco está lá. Não significa que não haverá mais casos. Haverá.
Mas esse é um número mínimo. Só de crianças, 97.391. 97.391 crianças. E velhos, pessoas idosas, 95.113. Isso tem importância? Bom, todo mundo em qualquer cidade brasileira, nas grandes cidades, nas médias, já viu o que é a realidade de uma criança sem teto, está na rua, vivendo na rua. Num país que depois que ela foi jogada na rua, aquela criança, o país, o Estado, não a sociedade civil, que muitas vezes socorre, ajuda, mas o Estado, ele trata com um desdém cruel. E às vezes até com o argumento de que aquela criança tem liberdade de viver na rua. Não podemos tirá-la, ela tem liberdade. Mas é uma criança, tem 8, tem 7, tem 9 anos. E tudo que você consegue dizer é que ela tem liberdade para viver ali, exposta, porque ela não vai ficar livremente pelas ruas. Alguém se apossará daquela situação e explorará aquela criança. Mas ainda que não seja uma criança solitária, a família na rua, jogada na situação que para o pai, para a mãe, é um sofrimento quádruplo, porque ele, em muitos casos ele começa a misturar o sofrimento material com sentimentos de culpa. Por que a minha família está aqui? Por que os meus filhos não têm o que comer? Por que amanhã provavelmente removeremos lixo em busca de comida? E aí ele, ela se sentem responsáveis e culpados. E muitas vezes não são. São também vítimas. Claro, sempre há aquela conversa do sujeito de barriga cheia, né? Estão assim porque querem. Não é assim, a vida não é assim. Eu estava vendo uma reportagem sobre África do Sul. Na época do apartheid, e é impressionante os argumentos que eram usados na tentativa de o apartheid ser justificado, o que ele não pode ser, então de ser explicado, de ganhar alguma sustentação jurídica e, imaginem, até filosófica. Alguns canalhas chegavam a usar a palavra de Deus na tentativa de darem alguma base filosófica. Não há. Pelo contrário. Pelo contrário. Na Bíblia, de ponta a ponta, há uma condenação explícita à discriminação, à opressão, à injustiça. Várias e várias vezes, a injustiça é a causa da ira de Deus. Então, mesmo assim, eles usavam, chegavam a tentar usar. Na África do Sul, além da separação por raça, por exemplo, escolas. Havia as escolas dos brancos, as escolas dos pardos, as escolas dos mestiços e as escolas
dos negros. E no caso específico dos negros, mas isso acabava se estendendo também para muitos mestiços e também para pardos, não era apenas a discriminação canalha materializada nos banheiros separados, nas escolas separadas, nos locais separados. Aqui você pode comer, aqui você não pode comer. Aqui você pode se sentar, aqui você não pode. Havia uma condenação à pobreza. Por lei. Não era uma condenação construída com um modelo econômico, não. Havia uma condenação estabelecida em lei. Vocês estão condenados à pobreza. Dela não podem sair. Isso era parte estrutural do apartheid. Há sempre as válvulas, né? O cinema, o esporte, algumas profissões que arrancavam alguns indivíduos da pobreza determinada por lei. No Brasil não há essa lei. No papel. Não está na ordem jurídica, não está na Constituição. É claro que não. Está na história. E não atinge apenas os negros, que desde o fim da escravidão, da canalha escravidão, foram imediatamente condenados à pobreza. O país mudou, a realidade mudou, o mundo deu voltas, houve guerras, houve revoluções, muitas oportunidades apareceram, novas profissões, novas funções, e muitos conseguiram emergir. Conseguiram, em alguns casos, uma vida confortável, alguns até ficaram ricos. Mas no Brasil há uma lei histórica. E a organização socioeconômica do país transforma em lei material, presente em cada nascer do sol, a condenação à pobreza. E nos últimos anos, a remoção só é possível em uma direção, em direção à miséria. Só é possível sair da pobreza em direção à pobreza extrema. E aí, o que pode ser feito? O que se pode fazer? Sempre haverá pobreza enquanto houver este mundo, da maneira como eu, como cristão, assim digo e afirmo, até que Jesus Cristo volte. Sempre haverá pobreza no mundo, haverá pobres. Isso não significa a miséria, a condenação à miséria, a falta de perspectiva, aos currais históricos que impedem as pessoas de se libertarem. A social-democracia, por exemplo, não essa fajutice que se enxerga hoje, onde ela havia e deixou de haver. Já citamos aqui que na Europa, por exemplo, a União Europeia, com a sua estrutura jurídica, com seus conceitos, com seus princípios legais, formais, mas também informais, com as ideias que a norteiam, a União Europeia está dizimando a social-democracia na Europa. Lentamente, mas está. E aqui tem gente, cientista político ou político, que tem a cara de pau de dizer que vivemos numa social-democracia. Que aqui há o colchão de proteção social. Ninguém é atirado à miséria, ao socorro do Estado presente. Há migalhas.
É tudo tão parco que um programa assistencial ele vira uma grande salvação. O adiamento do despejo, que é o que esse pessoal está pedindo. Até porque eles não querem brigar com um princípio legal e razoável, né? Ou seja, deve haver a possibilidade de despejo, claro. Eles estão pedindo um adiamento em razão de uma anomalia socioeconômica ligada à Covid, à pandemia. Ainda que deem esses 6 meses, que o Barroso consiga isso lá e tal, não vai mudar. Não vai mudar. A condenação histórica permanecerá no ano que vem. Isso aí é efeito. É preciso arrancar essa multidão da miséria e dar aos que continuarão na pobreza, mas uma pobreza digna, decente, com trabalho, com remuneração, com teto, com comida. Comida. Isso não vai mudar, ainda que prolonguem a suspensão. O que tem de ser enfrentado no Brasil é muito maior. Mas essa é a luta específica agora e justa. E justa. Claro, caso a caso, tem casos que não justifica, sabe? Que o sujeito está lá e está naquela situação porque não quer, porque houve alguma coisa, às vezes até um grande imóvel. Isso são aqueles casos raríssimos. A maioria absoluta se enquadra num cenário típico do Brasil. Pessoas pobres, que trabalham, que querem trabalhar e que foram atiradas à margem. E só querem voltar. Não querem mais nada. Só querem voltar ao trabalho, ao teto, à comida, com suas crianças e com seus velhos. Ronald. Bandeirantes Acontece, o editorial de abertura do Acontece, vira podcast já. É o Entendendo a Notícia. Vale muito você ter nas suas rotinas, baixar esse podcast. Está nos principais agregadores, está no site da Rádio Bandeirantes. Em todos eles você pode baixar e ouvir. Pode ouvir ao vivo, como se fosse ao vivo, e pode deixar no seu celular. Esse eu deixaria aí no seu celular, sem dúvida nenhuma. A gente já volta. Rede Bandeirantes de Rádio.